Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos. Aqui estudamos diariamente a terceira obra básica da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. O nome da terceira obra básica, essa que estamos estudando. Estamos atualmente no capítulo 15, Fora da Caridade. Não há salvação. Hoje nós vamos ver o item 8, o item 8 e o 9, onde Kardec vai nos falar sobre fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. A máxima fora da caridade não há salvação é uma máxima espírita. Mas já havia, antes desta máxima, uma máxima católica. Fora da igreja não há salvação. E ele também vai comentar sobre outra máxima. Fora da verdade não há salvação. Então vamos ouvir os comentários de Kardec sobre isso. No item 8, comenta-nos Kardec. Enquanto a máxima fora da caridade não há salvação se apoia sobre um princípio universal, que é a caridade, e abre a todos os filhos de Deus acesso à felicidade suprema, o dogma fora da igreja não há salvação se apoia não sobre a fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, mas sobre a fé especial em dogmas particulares, ou seja, dogmas particulares referentes à doutrina católica, à Igreja Católica. O que são dogmas? Dogmas são verdades indiscutíveis. Dogmas são aquelas verdades onde não podemos dizer, mas por que isso? É um dogma. É inquestionável, certo? Mesmo que você não entenda, a doutrina espírita tem o dogma da reencarnação. No entanto, é uma verdade inquestionável, mas está explicadinha. A questão são os dogmas que têm que ser aceitos por uma fé cega, que não explica o porquê. É porque é, certo? Então vejamos. Mas sobre a fé especial em dogmas particulares. É exclusivo esse dogma fora da igreja não há salvação? É um dogma exclusivo e absoluto. Em lugar de unir os filhos de Deus, os divide. Porque quem não for da igreja não está salvo. Já caridade não. Qualquer um pode fazer, até ateu pode fazer a caridade. E está salvo. Porque é fora da caridade não há salvação. E não fora do bem, não é? E não fora de um grupo ou de uma perspectiva do que seja a Deus ou a verdade, ou os eleitos e os escolhidos. Allan Kardec continua dizendo que então, em lugar de unir os filhos de Deus, os divide. Em lugar de os excitar, estimular ao amor de seus irmãos, alimenta e sanciona, declara, a irritação entre os sectários dos diferentes grupos, ou seja, entre os pertencentes àqueles grupinhos que não se misturam, porque somos completamente diferentes. Eu sou o salvo, você é o perdido. Alimenta e sanciona a irritação entre os sectários dos diferentes cultos que se consideram reciprocamente como malditos na eternidade, fossem eles parentes ou amigos neste mundo. Então mesmo, filho, pai, mãe, se não está dentro da minha igreja, está perdido. Aí a gente vai entender como tantas pessoas ficam desesperadas para tentar converter o outro. Porque senão essa perdição é eterna, não é? Desconhecendo
mesmo quando há esse confronto entre amigos e parentes, não é? Desconhecendo a grande lei de igualdade diante do túmulo. Quer dizer, do túmulo para lá acabou, não tem mais título, não tem mais raça, não tem mais nada, todo mundo igual, viramos todos espíritos de novo, no mundo espiritual, e o que vai contar foi o bem que se fez e o bem que se deixou de fazer. Caridade, né? Por isso, fora da caridade não há salvação. Desconhecendo a grande lei de igualdade diante do túmulo, os separa, esses grupos sectários, não é? Os separa até no campo de repouso. Por quê? Porque aqueles da igreja, aqueles que participam do grupo escolhido, vão ter lugares especiais no cemitério. Antigamente, inclusive, eram enterrados dentro da igreja. Eram os lugares top, né? Os lugares especiais eram dentro da igreja. E a gente, se formos naquelas igrejas antigas, na Europa, enormes, cheias de túmulos. Aí, quando acabou, eles começaram, né, a enterrar lá nas catacumbas da igreja, em volta. Aí foram, né, claro, aqueles que são do povo, né, sem árvore genealógica que se destaque, e são enterrados lá longe da igreja, né, no Campo Santo, mas não no lugar privilegiado. Então, até na hora do enterro também tinha, só que do túmulo para lá fica tudo diferente. A máxima fora da caridade não há salvação é a consagração do princípio da igualdade diante de Deus. Sim, somos todos iguais, basta que façamos a caridade para nos ressaltarmos aos olhos de Deus. É a consagração, o princípio fora da caridade não há salvação, é a consagração do princípio da igualdade diante de Deus e da liberdade de consciência. Com essa máxima por regra, todos os homens são irmãos, e qualquer que seja a sua maneira de adorar a Deus, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Com o dogma fora da igreja não há salvação, eles se lançam anátema, ou seja, maldições. Né? Você está perdido, você é perdido, esse tipo de... Eles se lançam anátema, se perseguem e vivem em inimizade. O pai não ora pelo filho, nem o filho ora pelo pai, nem o amigo pelo amigo, desde que se julguem reciprocamente condenados para sempre. Esse dogma, pois, é essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica. No item 9, ele vai falar agora do outro dogma. Fora da verdade não há salvação. Diz-nos Kardec, então, no item 9. Fora da verdade não há salvação seria o equivalente do fora da igreja não há salvação, porque quem tem a verdade? A verdade está comigo, com o meu grupo. Não, a verdade está com o meu grupo. Não, na verdade está com o meu grupo. E fora da minha verdade não há salvação. Então, é a mesma coisa do fora da igreja não há salvação. Então, diz-nos Kardec, repetindo, fora da verdade não há salvação seria o equivalente a fora da igreja não há salvação. E também exclusivista, porque não há uma só seita que não pretenda ter o privilégio da verdade. É o que nós falamos. Qual o homem que pode se gabar de possuir a verdade inteiramente quando o círculo dos conhecimentos aumenta sem cessar? Como é que eu posso ter a verdade se amanhã a ciência, o mundo descobre mais da verdade? Então, eu não tinha toda a verdade que eu pensava ter. Uma arrogância intelectual, não é? Qual o homem que pode se gabar de possuir a verdade inteiramente quando o círculo dos conhecimentos aumenta sem cessar e as ideias se retificam a cada dia? É aquilo, olha, não é aquilo não, é aquilo agora. Vai se descobrindo e vai se vendo melhor cada situação. A verdade absoluta não pertence senão aos espíritos de ordem mais elevada, nem é daqui.
certo? Só os espíritos de ordem muito elevada. E a humanidade terrestre não poderia pretendê-la, ou seja, pretender saber essa verdade, porque não lhe é dado tudo saber. A gente não está tão bem assim na linha evolutiva, né? Ela não pode, ela quem? A humanidade terrestre, não pode aspirar senão a uma verdade relativa e proporcional ao seu adiantamento. Se Deus houvesse feito da posse da verdade absoluta a condição expressa da felicidade futura, isso seria uma sentença de proscrição geral, ou seja, estaríamos todos nós muito mal, porque qual de nós iria alcançar essa felicidade? Não, né? Mas não houve, não há da parte de Deus essa exigência. Enquanto que a caridade, mesmo na sua acepção mais ampla, praticada por esses espíritos superiores, pode ser praticada por todos. Então, diante de um sentimento de compaixão, quantos atos incrivelmente humanitários e nobres podemos realizar? O que ele diz. A caridade pode ser praticada por todos, mesmo no seu entendimento mais amplo. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, então o Espiritismo está de acordo com o Evangelho, admitindo que a salvação independe da crença, conquanto que se observe a lei de Deus. Então, claro, para se fazer o bem tem que estar sujeito à lei de Deus, senão não é o bem, né? É uma ilusão, que estamos fazendo certo quando não estamos. Então, o Evangelho, o Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo que a salvação independe da crença, admitindo que a salvação independe da crença, conquanto que se observe a lei de Deus. O Espiritismo não diz fora do Espiritismo não há salvação. Não. E como não pretende ensinar ainda toda a verdade, que nós sabemos, primeira revelação das leis de Deus, segunda revelação das leis de Deus, terceira revelação das leis de Deus, e haverá a quarta, e a quinta e a sexta, na medida que formos progredindo. Então, não há esse tipo de afirmação de que fora do Espiritismo não há salvação. Não, o Espiritismo está de acordo com o Evangelho. Fora da caridade não há salvação. E como não pretende o Espiritismo ensinar ainda toda a verdade, também não diz fora da verdade não há salvação. Máxima que dividiria em lugar de unir e perpetuaria o antagonismo, os confrontos, não é? Entre as pessoas, entre os crentes, entre todos. Por quê? Porque nós estamos às vezes muito certos da verdade. E precisamos estar muito certos em conhecer as leis de Deus e partirmos para a prática, não é? Fazermos todo o bem que pudermos realizar hoje, dentro daquela outra máxima de hoje sermos melhores do que ontem, amanhã sermos melhores do que hoje. E assim garantimos uma paulatina, gradual e possível evolução, crescimento, aprimoramento, amadurecimento nosso, não é? Muito bem. Amanhã veremos então o último item do capítulo 15, que é aquela única instrução dos espíritos que consta no capítulo 15, que tem exatamente o título de Fora da Caridade não há salvação. Mas aí veremos amanhã esta lindíssima mensagem do Espírito Paulo, o apóstolo. Está aqui, Paulo, apóstolo. Sou eu que estou dizendo, está aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele é o apóstolo dos gentios, né? Que foi recebido em Paris em 1860. Mas isso fica para amanhã. Projeto 15 minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Que Jesus nos abençoe a todos. Até amanhã.
Muita paz.